Olá, seja bem-vindo ao STP-TV. Os meus convidados de hoje têm um projeto fantástico em mãos e é com muito orgulho que os recebo. Conhece Elsa Figueira? Não? Então veja este filme que vamos mostrar antes de começarmos a nossa conversa com os meus convidados de hoje. Hi, I'm Katia Aragão, one of the producers of We, Eyes in São Tomé. O We, como uma série de filmes, tem a visão de trazer o olhar de São Tomé e Príncipe para o mundo e o olhar do mundo para São Tomé e Príncipe. Para mim, o We é a essência pura do nosso cotidiano. O We é a filosofia mística da vida. Para quem não sabe, em dialeto, We quer dizer olhos. With this short film, we are creating a strong female character to inspire women and girls from all over the world to empower themselves. Olá, sou Regina Ferreira, faço o papel da mulher que sofre a violência doméstica curta e ovidia. Valeria André Menezes, neste vídeo eu sou o Pet Nigga. Eram grandes amigos antes de se namorarem, respeitavam-se mutuamente como mulher e homem. Diálogo não faltava, tudo aparentava ser uma relação bem abençoada. Não havia segredo, era quase perfeito. Decidiram os dois marcar a data do casamento. Casaram óbvio como estava tudo previsto. Em comunhão de bens compraram um apartamento. Ela estava contente e ele muito feliz. E com tudo isso o pior estava para vir. Amorindo transformou-se em obsessão. Controlo mútuo foi sufocando a relação. Deixou de ser como era no princípio. Tudo estava à beira do precipício. Discussões, acusações, faz levantar a mão. Naquela violência entra em ação. Sinto-me afetado com a agressão que assisto todos os dias contra as pessoas que amamos. Através das minhas pinturas, quero fazer as pessoas refletirem sobre esta realidade. E violência doméstica é um assunto que existe praticamente em todo o mundo, não só em São Tomé e Príncipe. Mas nós, como estamos preocupados, nós os jovens, com essa situação que é dramática e triste, queremos que as coisas mudem na nossa terra, no nosso país, não é? Que as coisas sejam resolvidas através de palavra. Men think they are entitled to beat women, and we need to put a stop on it. And sometimes what seems wrong to us is right to the victim because they scared and love the aggressor at the same time, like happened to Elsa Figueira in the film. É importante terminar a gravação deste filme e lançá-lo no mercado internacional. Para atingirmos este objetivo, estamos angariando $10.000. Junta-te a nós. E como vocês sabem, tudo capo é capiar e capo muda, é? Olá, sejam bem-vindos ao STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estarem aqui para falar deste projeto Elsa Figueira. E começo por perguntar quem é Elsa Figueira. Olá, muito boa tarde. Pronto, Elsa Figueira é uma personagem fictícia do projeto UE. É uma mulher que sofre a violência doméstica através do marido, né? Que iludiu-se na época do namoro, na fase brilhante das coisas e com o tempo ela, por sofrer essa violência doméstica, ela decide combater contra isto e tentar impor-se, tentar salvar e marcar a diferença. É basicamente esta é a história da Elsa Figueira. Elsa Figueira. E o que é que os levou a interessarem-se por este tema em particular? Violência doméstica, no bem dizer, né? É algo que acontece em todo o mundo, né? Na realidade. E eu, como santomense, eu deparei isso em 2013, quando estava lá, que é muito frequente, acontece muito. Existem muitas mulheres que sofrem isso e isso parece que é algo natural da Terra.
e muitas das vezes acontece morte, né? Pessoas que morrem, crianças que perdem a mãe, se calhar porque o marido chegou em casa um bocado embriagado ou chateado com a situação da vida e descarrega na mulher e depois a consequência até é grave. E por ser tão grave, nós decidimos fazer uma curta-metragem que isso pode chamar a atenção às pessoas, tocar a necessidade das pessoas para ver se esse tipo de acontecimento, pronto, tem que parar, tem que uma chamada tem que extinguir, de atenção não? à sociedade. É isso, é basicamente isso. E a Cíntia, enquanto mulher, como é que se posiciona neste projeto e como é que vê a realidade são tomense? Infelizmente, como já disse o Peca, é uma coisa que acontece e que as pessoas acham natural. É muito normal ouvir, olha, vou para casa mais cedo, senão meu marido bate. E são coisas que para mim, como mulher e como feminista e africana, eu sinto que não devia existir no discurso, seja de pessoas de uma geração mais antiga como da nova geração, porque isto vê-se... É transversal não é às gerações. Sim, é transversal, infelizmente. Eu soube do projeto por amigos, pelo Cris, que é o diretor neste caso, e interessou-me, porque é uma coisa que acontece não só em São Tomé, falamos em São Tomé porque é a nossa realidade, mas acontece seja em Portugal, nos Estados Unidos, onde quer que seja no mundo. E então eu senti-me tocada, senti que precisava de fazer alguma coisa. Por isso é que faço parte da campanha, faço os possíveis para mostrar às pessoas a campanha, para que possamos fazer esta curta-metragem de forma a abrir os olhos das pessoas. Porque, claro, já houve outras campanhas, mas a diferença da nossa campanha é um olhar fresco, um olhar jovem, dinâmico, e é uma coisa que as pessoas podem se identificar, porque, na realidade, todos nós conhecemos uma Elsa Figueira. Exatamente. Todos nós até poderíamos ser uma Elsa Figueira, infelizmente. Então é nesse sentido das pessoas se identificarem, de saberem que não acontece só ao outro. Poderia acontecer-me a mim, como poderia acontecer a minha irmã, a minha prima ou qualquer outra mulher. E isso leva-me a questionar, tendo em conta que conhecemos um pouco a nossa sociedade, o que é que leva a este nível tão alto de violência doméstica que acontece em São Tomé e Príncipe? Quais as principais causas? São Tomé é um país que tem aquela cultura de agressão, bater. Por exemplo, os pais, normalmente, os filhos quando portam-se mal, os filhos crescem a levar, por exemplo, tatau, né? Pronto, ao meu ponto de vista, ao ver, né? Então acontece que a mãe, quando porta mal, não é portar mal, uma coisa não está bem, o homem tem tendência em agredir. Então uma criança cresce a ver isso como se fosse uma coisa natural. Então um dia torna-se homem, arranja sua mulher, vai seguir as mesmas pegadas que o seu pai andava a fazer. E como não há, se calhar, instituições de apoio a esse tipo de coisas, ou se calhar uma lei mais pesada às pessoas que cometem esse tipo de crime e erros, e pronto. E as mulheres sofrem. Pronto, a minha explicação, o meu ponto de vista, é basicamente isso que acontece. E isso é que temos de tentar ver, arranjar uma maneira para parar isso, né? E recuo um pouco. E o que é que levará as mulheres a se sujeitarem a esse tipo de maus tratos? Eu, infelizmente, acho que é cultural. Que já está impregnado na nossa cultura. É normal. Ai, bateu-te. É normal. Também, se calhar, é uma questão de educação. Não querendo ferir suscetibilidades, mas sim, acho que uma mulher que tem mais cultura, que mais educação, sabe que é errado, tem a noção de que é errado, apesar de haver também o sentido de vergonha. Exato, como é que isto pode ter outra questão comigo? também. Sim, também que leva as pessoas a não denunciarem. Exatamente, tem dos dois lados da moeda. Tem a mulher que não sabe que é errado e tem a que sabe que é errado e não denuncia porque sente vergonha. Mas é cultural. É uma coisa que é do dia a dia que as pessoas não... Lá está, a nossa sociedade é paternalista e machista, infelizmente.
Então daí surgirem pequenas coisas que o homem tem direito porque, olha, ela não fez jantar, ela não fez o que eu queria. Há pouco tempo li nas redes sociais, eu penso por parte do Celso Junqueira, que levantou esta questão relativamente à pobreza e à miséria, que este seria um dos fatores que levaria a mulher a sujeitar-se a este tipo de maus tratos. Acham que a miséria, a pobreza é um dos fatores que levará à violência doméstica? Sim, porque nós sabemos que em Santo Tomé é um país que trabalho está escasso, não é? E muitas das vezes o homem, como posso dizer, buscar a palavra certa, uma depressão, aborrecimento por não conseguir, se calhar, fazer as coisas que ele tem para fazer. Então já vem com aquele estresse. Quando chega em casa, a tendência é descarregar, se calhar, na mulher. Por mínima coisa que acontece, ele vai descarregar esta raiva na sua esposa, né? Na sua companheira. E são os fatores, como posso dizer, o efeito dominó, né? Que anda à volta das coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e que isso acontece. Mas questiono num outro sentido. O facto de as mulheres ainda assim aceitarem viverem nessa condição é por falta de alternativas. Portanto, porque a mulher, se o marido lhe bate cada vez que chega à casa, ela tem o poder de decisão de pegar nas suas coisas e sair. Portanto, será a falta de opções e de alternativa e de ter por onde ir e de ter de como se sustentar que levará as mulheres a aceitarem essa condição? Eu acho que sim, também é um grande fator porque por mais que haja mulheres que trabalham, elas não sentem que sozinhas conseguem sustentar um lar. Daí necessitarem a presença de um homem que ganha para que conjuntamente possam sustentar o lar. Infelizmente essa é a realidade, porque a nossa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma palaie ou uma vendedora de peixe. O que ela ganha não chega, que é para ela sustentar o filho durante, nem que seja uma semana. Ela ganha diariamente, traz o dinheiro, dá para fazer o jantar, se calhar o pequeno almoço, isto é se tomarem pequeno almoço. Entende? Então o fator de ter um marido ao lado que também trabalha, junta e juntos conseguem melhorar a situação. Temos outro caso. Muitas mulheres em Santo Tomé são donas de casa, não trabalham. Quem sustenta o lar é o marido. Daí se sujeitarem às imposições e às vontades dele. E nesse caso, e hoje, porque é uma questão que me é muito sensível, enquanto feminista, como disse, enquanto mulher emancipada, é uma questão que é muito sensível. Temos um paradoxo, porque de facto temos a questão das mulheres que se sujeitam pelo facto dos maridos serem o sustento da casa. No entanto, nós sabemos que em São Tomé e Príncipe a realidade é que ainda há muitas mulheres, ou são muitas das mulheres que sustentam os seus lares por virtude de... por outro lado também, o que já é dito culturalmente, que eu não aceito enquanto cultural, que os homens têm várias mulheres, várias casas e vários filhos espalhados e não sustentam nenhum deles. Portanto, há este paradoxo. Portanto, sendo as mulheres também, elas próprias, que têm as rédeas da sua casa, porque são elas que sustentam as suas casas, porque aqui ainda assim aceitam que um homem que salte de casa em casa e que de vez em quando esteja na sua casa, eu acho ainda que é uma assim questão de lhe maltrate. Pensar em guardar o homem ou manter o homem em casa. Ele pode ir fazer o que quer, mas voltar para mim. Acho que chega aí, é um fator emocional e é sentimento. Por exemplo, na história da Elsa, é amor. É só por isso que ela perdoa e acha, ai não, eu fiz alguma coisa de errada e o fator estamos sempre a justificar. É psicológico, é a ideia de que amar é sujeitar-se e não a receber. É mais de dar do que receber. Eu acho que é o fator de não querer estar sozinha. Por exemplo, eu acho que na sociedade santomense é quase que inadmissível uma mulher divorciar-se. Ela fica mal vista pela sociedade porque deixou o marido.
E mais até do que o divorciar-se é chegar aos 20 anos, por exemplo, e já está pronta, ou já devia estar casado ou junta e já ter filhos. Sim, porque a sociedade santomense até, o que eu reparo é, um homem se tem 2, 3 mulheres, ele é normal, pá, um grande homem. E se uma mulher... E o Pércio, enquanto homem, como é que sente em relação a isso? Homem santomense. Eu vejo isso de uma maneira muito errada. Né? Ao ver esse tipo de comportamento da parte do homem, se calhar, porque eu, se calhar, se eu vivesse em Santo Tomé durante os 10 anos que eu estou cá, 10 ou 13, 14 anos que eu estou cá, se eu estivesse lá, se calhar eu via isso como uma coisa natural. Por quê? Porque fazia parte do meu núcleo social. Mas, como eu vim para cá estudar, né, e formar, a sociedade aqui é completamente diferente, é isso. É inaceitável um homem, por exemplo, na rua e agredir uma mulher. As pessoas que estão na rua, se calhar, viram-se contra ele, né? Mas em Santo Tomé, por exemplo, o homem se agredir uma mulher na rua, as pessoas até não ligam, até dizer, pá, bate mais, pá, não sei o quê. Porque as pessoas têm essa mentalidade, infelizmente, é a realidade do país, são as coisas que acontecem, né? E se calhar se eu estivesse lá a ver esse tipo de coisas, se calhar ver isso como uma coisa natural, percebe? Mas o que mais me preocupa, e que também é isso é uma questão, é o fator mentalidade das pessoas, a forma como as coisas são induzidas, né? Porque em cada família tem, cada um tem a sua educação. Se um pai educa o filho de uma maneira errada, esse filho vai ser o fruto daquilo que ele ensinou. Depois, mais tarde, haverá consequências. E se um pai educa um filho com amor, carinho e não sei o quê, essas coisas todas positivas, esse filho provavelmente terá mais prioridade de ser, pronto, de vir ser uma boa coisa no seio da família. É isso que eu quis mas uma das questões que também me preocupa é em relação àqueles que saíram do país, porque muitas vezes se culpa o país e a sociedade por ser pequena, pela nossa suposta pequenez. Mas há muitos que também saíram, estudaram fora, tiveram educação, outra educação, e que ainda assim, quando voltam a São Tomé, voltam ao meio e adaptam-se e voltam a ter os mesmos comportamentos, ou têm os mesmos comportamentos que os que já lá estão ainda têm. Portanto, isso ainda é mais preocupante. Não será também a questão do aproveitamento do próprio homem? É fácil. A realidade é que é muito fácil para um homem ter 2, 3 mulheres, ou uma mulher e 2, 3 namoradas. É fácil. As mulheres expõem-se, os homens aproveitam-se por diversos motivos. Não é culpa das mulheres nem dos homens, é o facto da sociedade facilitar, é a forma como nós vemos, a forma de não recriminarmos. E as pessoas acham, pronto, é normal, e ele tem 2 mulheres. Sim, porque um homem também, quando vai para o estrangeiro, forma e quando volta, a mulher em si, em São Tomé, vê este homem, se calhar, com melhor condições para dar-lhe uma vida melhor. Então, a carne é fraca. A realidade seja dita, a carne é fraca. Essa é uma desculpa com a qual eu não concordo, mas não, pronto, ok. A carne é fraca, sim. Essa é a desculpa típica do homem. Um homem, por mais caráter que ele possa ter, né, ele tem que saber resistir a esse tipo de coisas. Né? Mas se ele ver as mulheres a dar bola, procurar não sei o quê, tem tendência, porque os homens normalmente são fracos. Em relação ao homem e à mulher, os homens são mais fracos. O homem, como costuma-se dizer, pensa com outra cabeça do que com a cabeça principal. E muitas das vezes acontece esse tipo de coisas, né? Mas nesse caso é uma questão interessante, porque o Pércio que está a dizer, e o que muitas vezes é incutido na sociedade, que a culpa é da mulher. Sim. Portanto, o homem só cai porque a mulher se expôs. Não quer passar a culpa para as mulheres. O que leva a outra questão. Mas o Pércio tocou num fator muito importante e que de facto é uma das razões, e vamos voltar então à questão da pobreza e da miséria. Em conversa com amigos falávamos dos cadernos de encargo. Portanto, cadernos de encargo, que é precisamente isso. Uma mulher, quando vê um homem nessa posição, que vem de fora, que estudou fora, vê-o na condição de a sustentar,
de lhe dar melhores condições. E então, por esse motivo apenas e só, a mulher deixa-se levar por esse ou por outros homens que apresentam-se na posição de poder, neste caso a posição de poder. Mas, na realidade, a mulher não tem poder nenhum, porque ela só se sujeita a esta situação pela questão da pobreza. Porque se a mulher tivesse o chamado, se fossem mulheres empoderadas, o chamado empowerment, ela não teria necessidade de depender de um homem. Portanto, não voltamos ao início, não é o facto de a falta de oportunidades, a falta de educação, portanto, as mulheres terem menor oportunidade para a educação, não são todos esses fatores que levam Eu acho que essas realidades. Na realidade é um ciclo vicioso. A falta de educação, falta de oportunidade, depois dá o facto da mulher se sustentar e vamos dando a volta e voltamos ao ponto central, que é a mesma coisa. A realidade é, precisamos de investir mais nas nossas meninas, tanto quanto nos rapazes, mas meninas principalmente, porque para mim a mãe é a base, é o centro da família. É a mãe que educa, é a mãe que cria. Então, no sentido, se uma mãe que é educada, que tem noção da realidade, tem noção do que está certo e do que está errado, vai criar um filho que futuramente não vai agredir a mulher porque sabe, para já nunca viu em casa, e depois sabe que não está correto. E cria uma filha que se valoriza e que tem noção de que não, eu tenho de estudar para poder me sustentar e ter a minha família, e eu tenho de não me pôr numa situação onde eu possa ser agredida e nunca aceitar ser agredida. E essa, de facto, é a questão principal e já voltamos a essa questão, que é bastante interessante. A nossa equipa andou por aí e traz mais uma reportagem. Ora, veja. Os Meninos Judeus Desterrados é o título da recente obra literária do escritor são-tomense Orlando Piedade. Esta obra retrata a vida de cerca de 2.000 crianças com idades compreendidas entre os 6 e 8 anos, na sua maioria filhos de judeus castelhanos, que fugiram à Inquisição no Reino de Castela durante o reinado dos reis católicos. Sabe que naquela altura os reis católicos, portanto Fernando e Isabel, tinham uma política muito rigorosa para com os judeus. E então eles foram fugindo aos poucos e muitos deles encontraram abrigo em Lisboa. Coincidia mais ou menos na altura com a passagem entre a morte do rei Dom Afonso V para o rei Dom João II. O rei Dom Afonso V tinha uma política muito amiga dos judeus. O mesmo já não aconteceu com o reinado seguinte, que foi o reinado de Dom João II, e ele apertou muito cerco aos judeus. E começou a cobrar uma taxa bastante elevada aos judeus, que pelo período de permanência rondava os 8 meses, mais coisa menos coisa, e que tinha que ser constantemente renovado. Agora, nós estamos a falar de pessoas que fugiam, perdiam os seus bens, as pessoas que eram pobres, tinham grandes dificuldades, não tinham condições de pagar. E então a coroa, na altura, aproveitou a situação de não ter condições para pagar aquele valor, e também aqueles que entraram de forma clandestina, porque aquela vaga massiva de judeus que saíam de Castela para Portugal, nem todos conseguiam se estabelecer em Portugal de forma legal. E foram estas crianças, mais ou menos esse percurso e a razão que lhes levou de Castela a Lisboa. Estas crianças foram retiradas aos pais e enviadas por ordem del rei Dom João II para povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe no ano de 1493, fase inicial do povoamento destas ilhas. Coincidiu com a altura em que havia o propósito de povoar de forma efetiva as ilhas de São Tomé e Príncipe, e então viram naquelas crianças judias uma oportunidade, que é para poder ter povoadores nas ilhas, num espaço que era difícil. Poucas eram as pessoas que aceitavam de livre vontade povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe. Todas elas ou eram pessoas que a coroa enviava para povoar as ilhas como um castigo, em alternativa à pena de morte ou prisão de longa duração, então enviava aquelas pessoas para povoar as ilhas. Baseado numa rigorosa investigação histórica, este romance narra o percurso de uma criança de 6 anos que sobrevive e vence contra todas as probabilidades.
Eu procuro fazer duas coisas. Uma delas é ser rigoroso no que concerne aos factos históricos. Trabalhar, mostrar, tentar demonstrar com a maior precisão possível aquilo que de facto aconteceu. Tanto mais que cada passagem, cada cenário, digamos que passagem do próprio livro procura um acontecimento que teve lugar naquela época. Obviamente que romanceando a situação, procurando alguns aspectos mais atrativos no decurso da descrição do livro, resumindo, romanceando, torna mais fácil contar aquela história e que certamente dá-nos uma perspectiva muito aproximada daquilo que foi o começar da nossa sociedade, da sociedade são-tomense. O livro Os Meninos Judeus Desterrados de Orlando Piedade foi apresentado ao público recentemente em Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O lançamento deste livro em São Tomé e Príncipe está marcado para a próxima estação de Gravana. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Portanto, o Pércio tinha alguma coisa a dizer em relação a isso? Eu ia dizer, é mais fácil ver um homem que se formou no estrangeiro voltar para São Tomé e vê-la bater numa mulher do que ver uma mulher que se formou no estrangeiro voltar para São Tomé e sujeitar um homem a lhe bater. Ela nunca iria admitir isto. Por quê? Porque ela já conhece a realidade, ela já sabe se impor. Já as mulheres que se calhar estão no país veem isso como uma coisa natural, né? E sujeita-se. E voltamos à questão da educação, que no meu ver é a base de tudo. E coloco outra questão. Dou um pequeno exemplo que é familiar e até que me inspirou a fazer a letra da Elsa Figueira. Não vou dizer quem é a pessoa, mas pronto, é uma pessoa que durante a sua juventude foi para Angola, conheceu lá alguém, pronto, envolveu-se e essa pessoa sofria muito violência doméstica. Mas no dia que a pessoa meteu o basta, hoje é uma mulher reconhecida em São Tomé. Não teve sorte, digamos, com romances, não é? Mas enquanto ela, como mulher, conseguiu dar um grande impulso na sua vida. Isso faz toda a diferença. Mas também tem as suas consequências, mas faz toda a diferença. É um momento em que a mulher passa para o lado de lá e diz o basta. Mas a Cíntia tocou no fator importante em relação ao facto de serem as mulheres que educam em casa. Nesse caso, podemos atribuir um pouco da responsabilidade às mulheres, às próprias mulheres, pelo facto de não educarem os seus filhos, porque são as mulheres que educam os filhos. A responsabilidade também é um pouco nossa pela forma como educamos os nossos homens? Lá está. É um ciclo vicioso. Uma mãe que não tem para dar, não tem. Uma mãe que não foi educada nesse sentido, que viveu numa sociedade fechada, ela viu a mãe dela apanhar a avó dela e assim sucessivamente, daí o ciclo vicioso. Ela não tem para dar, ela deu, ela fez o que pôde, ela ensinou da maneira que pôde. E daí, quando o filho cresce, cometer esses mesmos erros. Eu não quero atirar culpa, porque eu acho que culpa é uma palavra muito pesada, mas é responsabilidade. E daí eu dizer que educação para mim é fundamental. Uma mulher educada tem noção de que não, eu não mereço isto, eu não fiz nada para o merecer e mesmo que tivesse feito, vamos conversar. Eu ainda tenho outra perspectiva, que de facto o sofrimento nunca pode ser normalizado. Portanto, a questão de as mulheres que sofrem a vida toda, e as nossas mulheres são tomenses, infelizmente a nossa sociedade sofre, as mulheres sofrem, nunca pode ser normalizado. Portanto, há que ter este momento do basta. E o que é necessário fazer para que as mulheres definitivamente se empoderem, embora não goste muito desta palavra, as mulheres se empoderem e que deem o tal basta? É assim, eu acho que se calhar com avançar dos tempos, hoje em dia as mulheres santomenses sofrem menos. Por quê? Porque as mulheres, muitas delas têm a oportunidade de hoje em dia a televisão, a internet,
As pessoas, há aquelas que mesmo por si começam a tomar a decisão de dizer chega, existe esse tipo de situações, mas só que não é suficiente. Então, o que se deve fazer para que haja realmente um basta nesse tipo de situações é, se calhar, haver mais campanha, se calhar é fazer coisas que a mulher vê. O que está a se passar agora tem a ver com a minha realidade. Realmente eu tenho que tomar uma posição. Eu não posso continuar nesta vida, eu não posso continuar assim. Isso vai acontecer até quando? Se acontecer, se eu perder a vida, o que será do meu filho? As consequências são terríveis. E peço desculpa interromper, mas lembrei-me agora de um caso bastante recente que certamente ouviram falar, da jovem santomense que há poucos dias perdeu a vida pelas mãos do ex-namorado aqui em Portugal. Portanto, não se passa só em São Tomé e Príncipe. A história que eu vi sobre este caso é porque ela só não quis continuar o namoro. É o clássico. Não ficas comigo, não ficas com mais ninguém. O clássico, o típico, infelizmente. E isso é triste de se ver. É triste de se ver, porque se calhar é uma pessoa que não tem os seus, as suas ambições, né? Morte. Os pais sofrem com isso, ele vai para a prisão. Pá. Portanto, não são questões de forma nenhuma simples. Também acho que falta de ação-reação ou ação-consequência. Porque eu acho que um homem que bate uma mulher devia, pelo menos, passar uma noite na cadeia. Isso ainda é muito pouco. Peço desculpa, Cíntia. Não, concordo. Eu digo pelo menos porque, pronto, não podemos passar de 8 a 80... Claro, tem que haver um meio termo. Sim. Mas neste caso, o que a Cíntia está a dizer, de facto, faz todo o sentido. É a falta de políticas nesse sentido. A falta de leis nesse sentido. Até porque em São Tomé existe instituições de apoio a vítimas, não é? Existe, que apoia as mulheres que sofrem violência doméstica. Mas só que, infelizmente, é que as pessoas não fazem muito uso disto. Lá está o fator que a Cíntia tinha dito há bocado, é que as pessoas têm receio ou vergonha, como é que as pessoas vão ver, como é que eu vou ficar. Às vezes existem mulheres que levam para do marido e depois o homem vai falar com o familiar da mulher. Exato, e a própria família ainda é um dissuador. E isso acontece, isso é muito comum na sociedade santomense. Então, isso são coisas que as famílias têm que ver. Isso tem que ser, temos que fazer, se calhar, campanhas que abrange todo o núcleo familiar. E mudar as leis e fazer com que se cumpram as leis. Portanto, quando há uma denúncia de violência doméstica, não pode ficar por isso só. Sim. Portanto, nós sabemos que no Brasil é uma das leis que funciona. Se há uma denúncia de violência doméstica, automaticamente têm que ser tomadas posições. Mesmo cá em Portugal, a violência doméstica ainda é grande. Existem coisas aqui que acontecem aqui. Pá. Todos os anos por isso é que temos casos imensos. A ideia é fazer esta Figueira em Santo Tomé, mas não ficar em pena em Santo Tomé. É de Santo Tomé para o mundo, né? Porque em todo o mundo existe uma Elsa Figueira. Existem mulheres que sofrem disso, existem vizinhos nossos que passam por isso. Por isso é que nós temos que ter mesmo, temos que fazer mesmo esta curta-metragem, porque sabemos que é algo que vai ser útil para a sociedade, porque a forma como nós estamos a demonstrar as cenas que estão na curta-metragem, a vida que isso tem, mesmo os atores souberam interpretar bem, fizeram isto com alma, e eu acho que vai ser algo muito interessante, e que muita gente vai se sentir identificada com isto. E neste momento o que é que falta para o projeto Elsa Figueira ser uma realidade? Pronto. Nós sabemos que a qualidade tem custo, né? Não basta apenas pegar uma câmara e fazer filmagens. Porque hoje em dia o mundo, a internet, as coisas estão muito avançadas e sabemos que a qualidade desperta a atenção das pessoas, né? Então nós precisamos de ter material em São Tomé para realizar a curta-metragem. Nós precisamos ter uma equipe em São Tomé para realizar essa curta-metragem. Então, nós queremos fazer um trabalho profissional, né? E para fazer essa curta-metragem profissional temos que ter gastos, né? Temos que ter gastos. Então, nós fizemos um orçamento
aquilo que nós precisamos são 8 mil euros, que dá uma volta de 10 mil dólares, que está na plataforma Kickstarter. E nós estamos a tentar sensibilizar as pessoas a darem aquilo que têm. Quem quer dar 10 dólares dá, quem quer dar 5 dá, quem quer dar 20, 100, conforme as suas possibilidades, para podermos realizar este filme. Porque esse filme não é apenas do rapper Pacajibun nem do produtor Chris Hammer. Esse filme é da sociedade santomense. É de todos aqueles que participarem para combater esta causa. Não é? É uma iniciativa que nós tivemos e é um assunto sério que existe na nossa realidade. Então a ideia é fazer com que as pessoas vejam aquilo que nós estamos a fazer, que pesquisam aquilo que nós estamos a fazer e que, se realmente se puder ajudar, seria grato, até porque nós estamos a fazer isto por amor. Porque as pessoas podem pensar, eles querem 10 mil dólares para quê? Se calhar é muito, mas não. O Chris Hammer, por exemplo, está na Estónia. Não é? Nós temos que ter material para meter, por exemplo, no barco, a alfândega, essas coisas todas. Tipo, tudo está detalhado, tem um orçamento para fazer isso. E o orçamento deu este valor. Né? E quanto, ou neste caso, como é que as pessoas podem fazer os seus donativos? Se forem para a página da Elsa Figueira no Facebook, vão encontrar o link para irem à Kickstarter e ali tem a explicação e tem os valores que podem clicar e dar-nos, fornecer neste caso, e tem, claro, que uma ofertinha, ou podem fazer parte, o seu nome pode aparecer como um produtor. Temos também o quadro do... Peço desculpa. De Catita Dias. Sim, do Catita Dias. E temos várias coisas que as pessoas, em contrapartida, podem receber. Pode receber. Mas é uma questão de cada um dar o que pode. E é uma questão de sensibilizar as pessoas, porque todos participamos e todos fazemos alguma coisa. Sejamos nós que estamos aqui a fazer a publicidade, ou seja o Cris que faz a produção. Se todos fizermos, vamos ter uma curta-metragem interessante e algo que a gente pode se identificar e visualizar e abrir os olhos, neste caso, para uma situação que é muito triste. É isso. Sim, é mesmo isso que a Cíntia acabou de dizer, porque a ideia realmente é fazer com que as pessoas participem, fazer com que as pessoas sintam. Eu em conjunto com uns jovens santomenses que tiveram a iniciativa, fizemos esta curta-metragem. Fizemos isto para a sociedade. E depois as pessoas partilharem, porque a ideia é gravar o coisa vai acabar no dia 10, né? Que sim, é o dia mundial, como é que é esse dia? Eu estou a esquecer, dos direitos humanos, não sei, alguma coisa que tem a ver com direitos humanos. E depois queremos finalizar a curta-metragem, queremos lançar a curta-metragem no dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados, né? E por isso é que nós estamos praticamente a correr contra o tempo, porque parece que está longe, mas não. E como é que tem sido recebido este projeto? As pessoas têm estado a aderir bem. A página da Elsa Figueira foi lançada no Dia Mundial de Luta contra a Violência Doméstica, que foi dia 25, e as pessoas têm estado a comentar. Algumas pessoas até comentam como se a Elsa Figueira fosse uma personagem real, quando é uma personagem fictícia, né? Mas só que as pessoas... Sabemos que aquilo, para doar alguma coisa, tem que ser através de cartão de crédito. E muita gente não tem cartão de crédito, por exemplo, em São Tomé. E mesmo cá em Portugal. Portugal, a gente não tem. E quem tem por hábito doar são mais os estrangeiros, como os americanos, ingleses, pronto, fora do núcleo da lusofonia. E nossos amigos que nós temos nas redes sociais, praticamente, é da nossa sociedade, né? Da lusofonia. Então está a ser assim complicado. Por quê? Porque até então, nós estamos hoje dia 8. Até então, o valor que nós temos está muito ainda não conseguiram. Não conseguimos. E nós estamos a correr contra tempo para ver se realmente conseguimos. Mas se a gente não conseguir, não vamos ficar tristes, né? Temos que tentar fazer uma outra campanha, se calhar, com mais vida, com mais peso, para ver se nós conseguimos fazer isso. Mas eu acredito que as pessoas que estão a nos ver em casa, onde
onde se puder, né, onde partilhar. Então, porque... neste sentido, deixem uma mensagem às pessoas que estão lá em casa. É isso. Porque mesmo que as pessoas não tenham para partilhar financeiramente, mas desde que partilham vídeo, desde que falam com os amigos, desde que fazem propaganda como nós estamos a fazer, as coisas acontecem. Sim, eu acho que é uma questão de estarmos todos juntos e de partilharmos, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. É uma questão de 1 minuto, partilhar a página da Elsa, falar com as pessoas que nós conhecemos que podem ter meios para participar, para que possamos fazer essa curta-metragem, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que é interessante e vale mesmo a pena. E eu reitero o apelo, porque a Elsa Figueira poderia ser qualquer uma de nós, pode ser a nossa vizinha do lado, pode ser a nossa prima, pode ser a nossa amiga. Nós não sabemos quem são as Elsas Figueiras por este mundo fora, e por isso reitero também este pedido de apoio aos nossos jovens. E é bom quando os jovens se interessam por causas sociais e que trabalhem neste sentido. Muito obrigada pelo trabalho que têm feito. Muito obrigada ao Cris, que é o produtor, e a toda a equipa. Muito rapidamente, que diga. Sim, eu queria deixar aqui um desafio. Eu queria desafiar o corpo, como posso dizer, político em São Tomé, seja que partido for, né, que possam, porque muitas das vezes dizem que os jovens não têm boas iniciativas, né, então eu vou deixar aqui um desafio, que eles possam realmente ver e, se puderem ajudar, a mostrar que há união, que realmente agora as coisas estão diferentes no nosso país, né, e que possam realmente contribuir para que isso realize. É um apelo à sociedade, não ao projeto, mas à sociedade santomense. É esse desafio. Com certeza, porque juntos seremos mais. É isso. Muito obrigada. Muito boa sorte, que consigam, de facto, o valor que necessitam, e nós estamos cá para ajudar no que for necessário. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Se não tem planos ou precisa de ideias para ocupar os seus tempos livres, aproveite as nossas sugestões e depois conte-nos tudo no Facebook. Se gosta de literatura africana, vai sem dúvida apreciar este livro. Corra já à próxima livraria e adquira-o. Nada como uma boa noite de música para poder relaxar. Aproveite este momento. E por que não fazer um workshop de dança? Inscreva-se já, não perca tempo. Bem, por hoje é tudo. Recomendo, como é óbvio, que fique atento à iniciativa que destacamos hoje. Claro que fique ligado ao nosso canal em www.youtube.com/canal-STPTV e também na nossa página do Facebook. Já sabe, o meu nome é Biguiltini Cosme e esta é STPTV, a sua nova televisão.